Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança. Salve, salve galera! Chegamos a mais um episódio do Mama África FC, o seu podcast considerado a casa do futebol africano no Brasil. Chegamos ao 8º episódio da nossa terceira temporada totalmente remodelada, com novas temáticas e sempre tentando trazer para você o melhor do futebol africano, seja ele no futebol masculino ou feminino. Mas aqui na firma a gente já chegou, clima olímpico, chegamos a junho, pouco mais de um mês para começar as Olimpíadas e não tem como a gente não falar de Olimpíadas. E não tem também como a gente não falar das seleções femininas, as seleções africanas femininas nas Olimpíadas. Apesar de que nessa temporada nós teremos uma seleção representando o continente africano nas Olimpíadas do futebol feminino, que será Zâmbia, e é sobre ela que a gente vai se debruçar, principalmente nesse episódio, e trazer também um histórico das seleções africanas na história das Olimpíadas, beleza? Antes de eu apresentar as nossas convidadas, eu preciso lembrar vocês que nós estamos lá no @pontalancapdl, onde nós estamos no Twitter, Instagram e Facebook, no @pontalancapdl. Você pode nos achar em qualquer uma dessas plataformas, além também dos principais agregadores do Brasil: Orelo, Spotify, Deezer, também no YouTube, viu? Então todos os agregadores possíveis que você imaginar, até em Marte, eu acho que o Ponta de Lança deve estar lá. Então compartilhe com a galera e ache nossos podcasts em algumas dessas plataformas, beleza? Lembrando também que já saiu o África em Pauta 15, a gente falou muito sobre o novo golpe no Mali, né? O golpe do golpe no Mali, como já diria Menor Nico, o golpe está aí. A gente falou sobre no África em Pauta sobre esse golpe no Mali, também falando sobre o vulcão na República Democrática do Congo, o Twitter banido na Nigéria, isso e muito mais vocês podem acompanhar no nosso feed, beleza? E também o Mama África FC Continente, que é o nosso podcast sobre a história das nações africanas, e o Rubens Guilherme Santos apresentou a história do Níger, mais um país africano. Então em menos de 20 minutos você pode ouvir e sair quase que um expert sobre a história do Níger. E também em alguns outros episódios também temos outras nações africanas, beleza? Lembrando também do nosso financiamento coletivo, dia 15 já sai a newsletter lá para os nossos assinantes, nos seus e-mails, na verdade, né? Então, a partir de R$10 você pode contribuir com a estrutura do nosso projeto, né? E também, a partir de R$15, você também consegue entrar nos nossos grupos exclusivos no Telegram e também, né, receber essa newsletter mensal que sai no próximo dia 15. Então, se você quiser acessar essa newsletter mensal que já está sendo produzida por nós, acesse aqui o link desse episódio ou também a bio das nossas redes sociais, que você vai conseguir acessar os nossos canais, além do nosso Pix, que também está aqui na descrição, é contato.pontadelanca@gmail.com. A gente aceita qualquer contribuição financeira, beleza? Então, sem mais delongas, eu vou fazer aquela conexão que todo mundo já conhece, começando, na verdade, lá em Minas Gerais, mas vocês vão perceber que ela possivelmente não seja mineira. Kátia, seja muito bem-vindo, se apresente seu trabalho e muito obrigado por essa participação que tanto nos honra. Oi, gente, Kátia Valentim, estou aí no mercado fazendo alguns projetos sobre futebol feminino, seja no De Primeira, no Diário Futebol Feminino ou até no Planeta Futebol Feminino e também nas minhas redes sociais. E obrigado aí pelo convite e vamos nessa. Isso aí, agora a gente vai de Minas Gerais. Então a gente vai para São Paulo, porque eu quero falar com ela, outra braba também, assim como a Kátia, melhor amiga de Emicida, e agora também aqui participando do episódio com a gente, Jordana Araújo. Finalmente, viu? Finalmente chegou aqui com a gente, era também, assim como a Kátia, uma pessoa que a gente já queria convidar há um bom tempo para falar de futebol. Seja muito bem-vinda e a casa é tua. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra imensa estar aqui. Aproveito, antes da minha apresentação, dizer o quanto esse projeto é necessário, o quanto é importante ter ponta de lança em nossas vidas, trazendo todo o conteúdo que traz. A gente que tem dificuldade em encontrar conteúdos voltados para o continente africano, isso de um modo geral. Então, vocês
fazem esse trabalho pioneiro. Então, para mim é uma honra imensa estar aqui. A minha apresentação vai ficar enorme, mas por um motivo muito plausível, que é de admiração profunda pelo projeto e admiração profunda também pela nossa convidada, que é a Kátia. É um prazer imenso estar aqui com ela. Bom, eu sou a Jordana, tenho alguns trabalhos relacionados ao futebol feminino, comento pela CBF TV, através do MyCujo, Eleven, faço um trabalho com a Federação Paulista também, para futebol feminino de base e profissional. E, bom, vamos nessa, vamos bater esse papo aí, bacana, vai ser muito legal mesmo falar do futebol africano, da importância do futebol africano. Vamos nessa, eu já falei demais pro meu tamanho. A gente que agradece. Agora, de São Paulo, eu volto pro Rio de Janeiro, inclusive com a minha ex-vizinha, mas ainda assim carioca. Liz, seja muito bem-vinda a mais uma, né? Estamos aí novamente, agora resistindo ao frio do Rio de Janeiro para entrar no clima olímpico com essas convidadas maravilhosas. Tô muito feliz aí com o episódio que tá por vir. E tá frio sim, tá, ô gaúcho? Eu vou me calar aqui em respeito às nossas convidadas, mas é isso. Então, vamos partir então para falar sobre futebol africano e Olimpíadas. Então, a gente chega nesse junho, um pouco menos de um mês antes do início das Olimpíadas. Eu não sei em que momento você está escutando esse podcast, mas o dia que o podcast saiu, falta um pouco menos de um mês para as Olimpíadas em Tóquio, né? Lembrando que dentro do histórico das seleções africanas femininas, as seleções africanas em si começaram a atuar apenas em 2000, em Sydney, né? E, inclusive, a gente tem já alguns episódios aqui na casa, na segunda temporada, que a gente fala sobre algumas escolas importantes para o futebol feminino em África, né? Todo o seu desenvolvimento, e boa parte delas começaram a se desenvolver de certa forma, assim também como o futebol feminino como um todo, de uma forma um pouco mais ampla, começou a se desenvolver na década de 90. E também não foi diferente no continente africano. Então, enquanto a seleção masculina vencia em 96 os Jogos de Sydney com a Nigéria, a feminina já conquistava boa parte dos seus títulos a nível continental, principalmente na década de 90, né? A gente tem um episódio sobre o futebol feminino na Nigéria, você pode depois encontrar no nosso feed, lá na segunda temporada do Mama África FC. Mas, gurias, a primeira seleção a se classificar mesmo em 2000 não poderia ser diferente dentro desse contexto do desenvolvimento do futebol africano feminino no continente. Foi a Nigéria, em 2000, a Nigéria que até hoje ainda é a maior participante em Olimpíadas e que de certa forma deu esse primeiro salto para o futebol africano a nível global, né? A Nigéria é uma das potências do continente, né? E reforça isso com as participações nas Olimpíadas. Ela foi a primeira, como você falou, Luiz, a participar lá em 2000, a maior representante da África com 4 participações e ainda teve o melhor desempenho das seleções africanas, quando chegou às quartas de final. Então, eu acho que ela carrega bem esse peso. As Olimpíadas, eu acho que elas não refletem toda, assim, a grandeza das seleções femininas de África, como a gente já falou nos episódios que a gente resgatou esse histórico das seleções. Tem algumas que nem apareceram nas Olimpíadas ainda. Temos seleções que participaram uma vez, seleções estreando a cada edição dos Jogos Olímpicos. Então, acho que é uma história recente ainda das seleções africanas no torneio, mas que a Nigéria acaba protagonizando já um pouco. E é exatamente isso que a Liz falou, né? A seleção é uma seleção que representa muito bem o continente e acaba ficando um pouco circunscrita nisso, mas o continente africano em si tem um potencial muito grande, né? E é importante a gente trazer isso para a pauta e falar cada vez mais, porque as pessoas acabam ficando circunscritas num conhecimento superficial sobre o futebol ali no continente, e tem muito, é um continente muito rico, vai muito além
da seleção nigeriana de futebol, a gente tem ela como referência, mas é importante a gente abordar e falar cada vez mais. A gente vai falar no decorrer do episódio sobre a Zâmbia, mas destacando aqui a Nigéria, que tem um histórico muito bom, não só nas Olimpíadas, mas também nos Jogos Pan-Americanos, que também é uma seleção que foi medalha de ouro durante os Jogos. Então, é uma história muito rica. A Nigéria que ela teve aí essas 3 participações seguidas nas Olimpíadas de 2000 a 2008 e que chegou muito próximo também de estar na primeira edição, que foi em 96, sendo que naquela ocasião a gente não tinha um pré-olímpico, então foi feito uma classificação com base na posição das seleções na Copa do Mundo de 95, e a Nigéria terminou aquela competição em 11º lugar. Eram 8 equipes, sendo que não se considerava a Inglaterra. E como a Inglaterra estava no top 8, a vaga passou para o top 9. Foi quando o Brasil entrou. Então ela ficou ali muito próxima de conseguir essa classificação para a primeira edição. É uma seleção que não vive atualmente o seu melhor momento, né? Perdeu aquela... Não vamos dizer que perdeu a hegemonia, mas que com o desenvolvimento da modalidade na região, a coisa ficou mais disputada e a gente viu aí, tipo, a África do Sul, que ponta como uma das potências da região. A gente tem aí agora essa nova geração da Zâmbia, que é uma geração muito boa. Temos o Zimbábue, que conseguiu lá aquela classificação histórica em 2016. Tem Camarões, que fez uma boa Copa. Boa dentro das possibilidades da equipe, que chegou ainda a disputar a repescagem para chegar à competição. Então, a gente consegue notar que houve uma evolução na região, e por isso aquela hegemonia da Nigéria acabou que caindo, por assim dizer. Mas sem dúvida, a seleção africana feminina, no caso, de maior sucesso. A Nigéria, ela protagonizou um dos melhores jogos da história da Copa do Mundo, que foi aquele jogo contra o Brasil, que elas saem perdendo de 3-0, buscam um empate e levam a partida para prorrogação. A Sissi acontece, né, por assim dizer. Então, foi uma geração incrível, é uma seleção que tem uma história muito grande e muito rica, tanto em Olimpíadas como em mundiais e também em campeonatos africanos. E é muito massa vocês citarem sobre essa geração da Nigéria, né? Porque ela vai acabar sendo um grande expoente, digamos assim, a nível global, certo? A nível de Olimpíadas, mas também de Copa do Mundo, mas já que a gente está falando de Olimpíadas, né? Nas Olimpíadas, até porque elas participam de 3 Olimpíadas seguidas, tanto em 2000, como a gente já citou, 2004 e 2008. Então, a seleção nigeriana, ela foi, digamos que um protótipo, assim, né? Do que seria o futebol africano feminino a ser mostrado ao mundo, né? Principalmente nessa primeira década do século. E de certa forma, principalmente assim nessa primeira década do século 2000, 2010, eu acho que foi uma boa amostragem, assim como a Kátia disse mesmo, né? Camarões e outras seleções, dentro da perspectiva do desenvolvimento do futebol africano naquele momento, né? De como o futebol africano feminino poderia competir, né, junto com as principais potências, porque assim, se a gente for ver na primeira edição 2000, que uma seleção africana feminina participa das Olimpíadas, se bem também que Olimpíadas tem esse outro lado também, né? Olimpíadas não é Copa do Mundo, né? Olimpíadas é um ciclo mais restrito, e aí fica até difícil de escapar das grandes potências, né? Então, por exemplo, em 2000, a Nigéria caiu no grupo com os Estados Unidos, por exemplo. Então, imagino que para um primeiro momento, para uma seleção, Estados Unidos e China, né? Estados Unidos, China e Noruega, para ser mais exato. Então, já caiu assim num grupo super difícil, né? Acabou não pontuando. Luiz, e só pontuando, esse grupo eram as grandes potências do futebol feminino. Inclusive, são o pódio daquela Olimpíada. Exatamente. Foi a Noruega campeã naquela edição ou foi os Estados Unidos? Foi a Noruega. Então, aí como tu citou perfeitamente, Kátia, já entrou dentro essa primeira amostragem da Nigéria. Acho que foi mais também para dar uma rodagem para aquela geração da Nkocha, por exemplo, da Akidi, que são grandes jogadores do futebol, não só nigeriano, mas são grandes jogadores do futebol africano feminino como um todo, na história, né? E elas estiveram nessa campanha da Nigéria. A Nigéria acabou ficando em último, né?
lugar dentro de um grupo, como a Kátia disse, com essas potências. E aí apenas lá a partir de 2012, né, que acabou mudando o número de vagas, principalmente para o continente africano, né, com as eliminatórias, por exemplo, para as Olimpíadas. Apenas a partir de 2012, então, 2 seleções africanas, né, classificadas a partir das eliminatórias da CAF no futebol feminino, acabaram participando de umas Olimpíadas, né, que foram Camarões e África do Sul. E aí a gente entra numa outra década, né, gurias? Tanto do futebol feminino como também do futebol africano. Aí a gente começa a entrar nisso que as meninas falaram, que nesse começo de história de futebol feminino em África, a Nigéria vai despontando, e aí outras seleções vão começando a chegar junto a partir desse período. E a gente vê isso até nas Olimpíadas mesmo. Nessa edição que você está falando de Londres 2012, quem se classificou para participar da competição foi a África do Sul e Camarões, que são seleções que estão bem competitivas atualmente no continente. Camarões quase chegou nas Olimpíadas, mas aí a gente pode falar melhor um pouquinho mais na frente, quando a gente for falar de Tóquio agora. E aí as duas se classificaram para Londres, mas como a gente já falou, a Nigéria que tem esse melhor desempenho, quando chegou nas quartas, elas acabaram ficando apenas na fase de grupos mesmo, que é algo que já se repetiu com outras seleções participantes, outras seleções africanas participantes das Olimpíadas. A partir do momento que passou a ser 2 vagas, né, uma região que já estava despontando ali como um pré-olímpico mais disputado, viram algumas outras oportunidades. A gente vê aí a geração das bananas, que é a África do Sul, chegar à sua primeira Olimpíada, assim como a gente vê Camarões também fazer sua estreia na competição. Então a gente sai ali de umas 3 edições que a gente só via Nigéria, para uma edição que a gente tem 2 seleções africanas que estão estreando na competição. Então é visível esse salto evolutivo que houve na região. Em 2016, a gente tem daí novamente a África do Sul participando do torneio, e agora a gente tem outro estreante, que é Zimbábue. Foi uma coisa histórica, inclusive em modalidades esportivas coletivas do país. Se não estou enganado, o Zimbábue, quando ele conseguiu a classificação para as Olimpíadas, foi a primeira vez na história do país que um esporte coletivo se classificou para as Olimpíadas. Já tinha tido uma participação lá em 1980, mas foi uma participação como convidados, foi a equipe do hóquei. Elas até, inclusive, ganharam a medalha de ouro, mas toda uma polêmica, porque a população não se sentia representada pelaquela equipe, porque, curiosamente, era uma equipe composta por só atletas brancas. E em 2016, quando o Zimbábue ele chega às Olimpíadas, conseguindo a classificação em campo, por assim dizer, elas chegam com muito mais apoio. Se eu não me engano, o país tem 40 anos só de independência, e elas chegam e a população se sente representada por aquele grupo. Foi uma missão indisestra, porque chegou no grupo que tinha ali 3 seleções cotadas a medalha, 2 delas, inclusive, chegaram à medalha, mas isso é uma evolução. Então, a gente tá vendo, assim, por assim dizer, a gente tá, no recente, vendo a história do futebol feminino na África ser escrita. E a África do Sul, que foi para sua segunda participação em 2016, tem uma curiosidade sobre a África do Sul, é que ela é a única equipe africana que não perdeu para a seleção brasileira nas Olimpíadas. A seleção brasileira já tinha enfrentado a Nigéria e vencido, já tinha enfrentado Camarões e vencido, e neste duelo contra a África do Sul foi 0-0. Então a África do Sul ela tem essa coisa de ser a única equipe africana que não perdeu para a seleção brasileira. E agora na Tóquio a gente vai ter um duelo Brasil-África, que é Brasil e Zâmbia. Esse duelo aí que vai ser na última rodada da fase de grupos, né? Então, pra já botar o nosso coração na boca. Não sei pra quem que ponta de lança vai torcer, né? Vamos ver. Mas só trazendo assim, complementando a ótima informação da Kátia sobre 2016, essa relação do apoio à seleção de Zimbábue, né? Chegou com algumas dificuldades aqui no Brasil e teve essa questão da falta de apoio das autoridades, da população e das autoridades, né, do país, e até na ocasião a principal jogadora do país não teve apoio, né, da federação. Ela teve um problema no joelho e teve dificuldades para poder tratar essa lesão.
mesmo assim ela esteve na lista, né, de convocadas, que é a Rudô. Então é um dado muito importante, um dado importante em cima do comentário feito pela Kátia, que trouxe essa informação em relação à participação do Zimbábue nas Olimpíadas de 2016. E aí a gente já entra também numa pauta que é sobre Zâmbia, né? A gente falou, e vocês citaram muito bem esse contexto de 2020, início dos anos 2000, perdão, até 2020, 2021, ao mesmo tempo que a gente tem uma hegemonia da Nigéria, a gente tem o acréscimo de outras nações indo para as Olimpíadas, por exemplo, como vocês já bem citaram, né? Principalmente a África do Sul e o Zimbábue, que acredito também que sejam forças emergentes no futebol feminino africano. Eu acredito ainda que, talvez, na minha mera opinião, que a África do Sul hoje seja talvez a potência que consiga daqui a um tempo bater a Nigéria, porque a Nigéria é realmente muito dominante a nível continental, né? Tem um projeto muito bacana, né, com o Shuala e outras jogadoras, enfim, que fizeram história no futebol africano como um todo, e como no caso do Shuala, faz história no futebol europeu com o Barcelona. Só que aí, dentro desse contexto, a gente tem a Zâmbia, e aí a gente vai falar de uma Zâmbia que não era cotada, talvez, não digo que nem de longe, mas assim, foi para uma eliminatórias contra Camarões na final, e o que se esperava era que as mulheres de Camarões, as camaronesas, conseguissem a classificação pelo fato de que, por exemplo, Camarões é uma seleção que tem jogadoras já jogando no futebol europeu, por exemplo, tem jogadoras que já sabem, já tem uma maturidade maior. Só que a Zâmbia acabou surpreendendo, né? A Zâmbia que tem como base aí jogadoras, a maioria das suas jogadoras que jogam no continente africano, mas principalmente em Zâmbia. Como é que a gente explica essa Zâmbia? Então, as rainhas de cobre, né, assim, as Cup Queens, foi uma classificação histórica mesmo, por todo o contexto, né? Esperava que desse Camarões, e aí elas vão lá e, inclusive, elas saíram, se eu não me engano, saíram perdendo o duelo na primeira partida e reverteram na volta o placar, conseguiram a classificação ali no gol qualificado, né? Mais gols marcados fora de casa. E é uma seleção que dá pra gente dizer que é 98% doméstica, todas atuam ali na Liga Zambianesa. Somente a capitã, que é uma jovem estrela em ascensão, a Bárbara Banda, atua fora, mas atua no mercado chinês. Ela aí que é cotada como uma das jovens jogadoras da próxima geração, um dos maiores prodígios da próxima geração. Já é histórica, eu dei uma pincelada nos números dela, e ela já é a maior artilheira da seleção. Isso aos 21 anos. É um fenômeno. E essa geração fez história. O treinador também é o Bruce Maua, ele que assumiu o comando da equipe em 2018 e vem fazendo aí essa campanha histórica. Ele é bem conceituado no mercado interno. E aceitou esse desafio, aí conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos, conseguiu um vice-campeonato da Copa COSAFA em 2019, chegou a ser indicado pela Federação Africana para melhor técnico africano do ano. Então ele conseguiu pegar uma geração histórica e fazer a história, que a gente sabe que é uma coisa muito complicada. Às vezes você tem alguns talentos, mas você não consegue fazer isso da liga. Então a gente vê aí essa seleção emergente, a África, chegando a umas Olimpíadas, que a gente sabe que as Olimpíadas, eu costumo dizer que a Olimpíada ela é as melhores dentro as melhores, porque você pega um nicho ali. Na Copa do Mundo você tem muito... Você vê, por exemplo, na Europa. As classificadas da Europa as melhores colocadas na Copa do Mundo. Então, é um nicho mesmo bem específico nas Olimpíadas. Você vê a Zâmbia fazendo história ali na sua região e conseguindo essa classificação. Então, o grupo é difícil, a missão é muito difícil, porque Brasil e Holanda ali são as grandes potências do grupo, por assim dizer. Não que a China seja uma seleção ruim, mas não vive os seus momentos de glórias como na década de 90. Teve dificuldades também, assim como a Zâmbia teve dificuldade na preparação. A Zâmbia, ela, até o momento, né, dessa gravação, ela só fez um jogo preparatório para as Olimpíadas, que foi contra a África do Sul, no qual ela acabou perdendo por 3-1. E o gol da Zâmbia foi marcado pela Bárbara Banda. Então, a preparação não está sendo aí muito focada em jogos. Eles têm feito a campanha
acampamentos, têm feito treinamentos, mas não conseguiram realizar tantos jogos. Elas vão fazer um jogo agora no dia 1º de julho contra o time da Grã-Bretanha, para, quem sabe, dar um entrosamento maior à equipe, mas não é a preparação ideal para um grupo tão forte que ela está. É um grupo bem difícil mesmo, assim, ainda mais pensando numa estreante, né? Já tem esse nervosismo, já tem essa nova geração vindo, mas, olha, eu particularmente, eu quero torcer para elas conseguirem pegar um 3º lugarzinho assim, né? Vai que dá certo. E a Zâmbia, como a Kátia disse, que foi uma surpresa, assim, no meio das outras gigantes do continente africano, ela tava nessa qualificatória para as Olimpíadas, ela tava escondida ali na chave dela, porque a outra metade da chave onde estavam os grandes nomes, a gente poderia dizer que dali é que sairia campeã, porque tinha Camarões, tinha Nigéria, tinha Costa do Marfim, tinha uma galera, e do lado dela não tinham nomes com tanta história nas disputas continentais. No máximo, uma África do Sul que caiu lá no começo da disputa para essa vaga nas Olimpíadas. Aí chegou no final, venceu o Camarões dessa forma emocionante, como a Kátia já falou. E eu acho, assim, que o grupo é muito difícil mesmo. Só de conquistar essa vaga já significa muita coisa para essa seleção, para esse reconhecimento, assim, frente ao continente todo, e é uma amostra do que está por vir. Eu acho que elas ainda vão amadurecer muito e ainda vão aparecer mais em Copas das Nações e em o que tiver por vir ainda. Acho que é uma pequena amostra, não é um tudo ou nada. Elas vão jogar as Olimpíadas e isso já significa bastante coisa ali para o continente africano. Sem dúvidas, até em cima dessa fala da Liz, é importante demais a participação da Zâmbia. A Kátia trouxe números muito bons e se a gente for olhar que é uma seleção emergente, já é uma conquista muito, muito boa. A gente acompanhando algumas entrevistas da Pia falando sobre essa expectativa, né, de enfrentar a Zâmbia, porque o Brasil nunca enfrentou, mas existe sim uma expectativa por parte, isso já abordando, eu como um boa emocionada que sou, já abordando um pouco do que pode vir aí durante as Olimpíadas, né? A gente vê que tem toda uma expectativa em torno do estilo de jogo, que é um estilo de jogo um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais retrancado, mas a gente tem grandes expectativas, sim, em relação ao futebol da Zâmbia, e a gente fica na torcida. Eu confesso que vou na linha do Luiz Fernando, vou ficar na torcida aí pela seleção. Olha só, hein? Exclusivo. Jordana Araújo irá torcer contra a seleção brasileira. Não sei o que estou dizendo isso, hein? Ela acabou de admitir isso aí. Bomba! Inclusive, eu vou ter que colocar o nome de uma outra pessoa que eu não queria colocar, mas como eu sou um bom canceriano rancoroso, mas é brincadeira, obviamente, eu vou citar Camarões, só um trecho sobre Camarões que eu acho interessante, né? Pelo fato de Camarões, eu não sei se a Alice chegou a assistir aquele jogo, o jogo de ida ou o jogo de volta, ou alguma de vocês também, entre Chile e Camarões ou Camarões e Chile, porque eu sei que o Rafael Alves, que inclusive não pôde estar aqui, infelizmente, mas um abraço para ele, depois, né, da vitória do Chile, ele lá comemorando, né, viva o Chile. Eu falei, que isso, Rafa, viva o Chile, cara, não tem respeito com ponta de lança. Achei que tava torcendo pra Camarões, mas ele falou, não sei o que, beleza. Rafa, tá bom, Rafa, é a tua chance agora de torcer, por favor, pra Zâmbia nessa próxima Olimpíadas pra ganhar crédito comigo, beleza? Um grande abraço, a gente tá te esperando aqui. Eu tava brincando, tá, Rafa? A gente tava te esperando aqui. Mas assim, esse Chile, o futebol sul-americano, como vocês acham que tem uma comparação, assim, do ponto de vista técnico desses dois continentes e tal? Porque pelo que eu vi, uma parte que eu vi, depois eles podem me complementar também, vocês, o Chile é uma boa seleção, por ter vencido e ser classificado agora, né, nessas eliminatórias aí
para as Olimpíadas, uma seleção como Camarões também demonstra que o futebol sul-americano também está bem estruturado nesses últimos anos. Então, eu acompanhei essa repescagem, eu assisti o jogo de ida e o jogo de volta. O Chile é uma equipe que ela é muito bem organizada. O José Letelier, ele conseguiu potenciar as características de cada uma de suas jogadoras. E neste duelo, especificamente, eu acho que foi vencido ali na estratégia mesmo do Chile, na estratégia montada. A seleção camaronesa era muito mais forte fisicamente, ela tem a questão da explosão, tinha toda a questão da estatura, que as jogadoras chinesas elas são mais baixas. Mas, curiosamente, os 2 gols do Chile saem em jogadas de bola parada. É uma das armas muito bem utilizada pelo time. A Nichelle Schultz, que acho que é assim que se pronuncia o nome dela, a atacante do Atlético de Madrid. Ela foi ali uma das principais jogadoras do time, a que mais tentou, inclusive foi ela que marcou o gol de Camarões, que Camarões saiu perdendo de 2-0 e esse gol dela acabou dando vida para a equipe para o jogo de volta. E num jogo de volta, com um placar muito mais favorável, o Chile ele só administrou a partida. E Camarões não conseguiu ter ali um repertório para fazer o resultado, que foi também o que a gente viu da participação camaronesa na Copa. Faltava muito ali o repertório, faltava a criatividade para criar situações e sair de placares adversos. Então, não foi o Chile não destoou da partida, foi algo muito páreo ali. A equipe chilena hoje é a equipe sul-americana que a gente coloca o Brasil em outro nível. O Brasil está muito à frente das suas vizinhas. Então, se a gente desconsiderar o Brasil, é atualmente digamos assim, top 2, 3 da zero. A seleção colombiana é um pouco melhor do que a seleção chilena. Eu acho que ela tem mais repertório, por assim dizer. Mas é uma equipe que está sabendo utilizar muito bem a sua geração, que é a sua geração, que a gente fala geração de ouro, né? Foi uma classificação histórica para o Chile, foi a primeira vez que um esporte feminino chileno coletivo se classificou para as Olimpíadas, então vocês podem imaginar o peso dessa classificação, mas eu acho que Camarões ficou muito próximo ali, faltou muito pouco para também conseguir jogar ali fazer sua segunda participação. Kátia, maravilhosa, como sempre. Vocês podem colocar todos os maravilhosos para Kátia, porque aulas e aulas com ela. Desse jogo entre Chile e Camarões, eu acho que eu tô com ela. Foi um jogo muito parelho, muito tecnicamente muito próximo um do outro ali, as duas seleções jogando, mas eu acho que o que acabou sendo um fator de desequilíbrio para a equipe do Camarões foi a expulsão, me corrijam se eu estiver errado na pronúncia, da Oboldoin, né, que ela foi expulsa logo acho que no início ali do segundo tempo, se eu não me engano, e eu acho que isso foi um contraponto, né, não tirando os méritos da equipe do Chile, mas eu acho que isso acabou interferindo um pouco no desempenho e desequilibrando, né? Mas é muito isso que a Kátia falou. Também tem uma outra jogadora que chamou bastante atenção, para além também da Bárbara Banda, que foi uma atleta que a Kátia citou há alguns minutos antes, porque a Bárbara Banda ela é a capitã dessa equipe de Zâmbia, né? E muito se esperava dela e realmente ela fez uma boa eliminatória para as Olimpíadas, mas quem se destacou de fato foi a Gracie Chanda, que é a atual camisa 10 dessa seleção de Zâmbia. No meu ponto de vista, do que eu já vi, acredito que seja a jogadora mais técnica dessa seleção, que pode mostrar alguma coisa diferente, e ela foi artilheira das eliminatórias africanas para as Olimpíadas com 8 gols, né? E ela é uma dessas jogadoras, por exemplo, lá da geração de 2014, do Sub-17, que participou pela primeira vez de uma Copa do Mundo. Lembrando que a Zâmbia, a nível global, do ponto de vista da base e do profissional, ela só participou uma vez de uma Copa do Mundo, por exemplo, e agora a primeira vez de uma Olimpíada. E essa Copa do Mundo foi, como eu disse, a Sub-17 lá em 2014 na Costa Rica, aonde ela já tinha atuado pela seleção e já vinha se destacando desde lá.
Então agora com 23 anos, ela vai entrar nessas Olimpíadas aí talvez como o grande fator técnico dessa seleção. Ela marcou 8 gols nas eliminatórias para as Olimpíadas e foi o grande destaque não só de Zâmbia, mas como das eliminatórias em si. É o que eu quero dizer com isso. Grande parte dessas jogadoras que vão para as Olimpíadas agora é parte dessa seleção sub-17 lá de 2014 que veio se desenvolvendo, digamos assim, nesses últimos anos. Grande parte não, na verdade quase a metade dessa seleção é composta por essas jogadoras que foram aquele Mundial sub-17. E aí, gurias, tem um fator que ela falou em entrevista à FIFA ano passado. São 2 fatos importantes que ela falou sobre a classificação delas em cima de Camarões. Eu vou abrir aspas para ela. Quando soou o apito final, tudo o que queríamos fazer era ir direto para o céu antes de ir para Tóquio. Éramos as perdedoras. O dinheiro estava todo ou na África do Sul, ou na Nigéria, ou em Camarões. Ela querendo dizer em relação aos projetos mais ricos, digamos assim, né? Com mais grana dentro do continente africano. E aí ela terminou o seguinte, falando sobre as expectativas que ela tem enquanto seleção de Zâmbia para as Olimpíadas. Abre aspas para ela. Vamos representar a África e prometemos ao continente que não os decepcionaremos. Sim, é a primeira vez que nos classificamos e jogamos contra times europeus e americanos, mas contaremos com o apoio de toda a África. E eu acho que é isso, né, gurias? Isso é um fator muito interessante, que a gente sempre fala aqui, tanto masculino ou feminino, sobre o fato de que nunca é a Zâmbia, nunca é apenas a Nigéria, mas é representar todo o continente, né? Então, bastante interessante para fechar as minhas considerações aqui sobre Zâmbia acerca dessa geração. E é isso, né? Eu acho que toda a energia positiva aí é bem-vinda. A gente sabe que a missão da Zâmbia é uma missão bem digesta. Não é impossível, né? Talvez ali o grande confronto da equipe seja contra a China. Quem sabe a Zâmbia não faz ainda mais história e consegue uma vitória. Passa aí entre os melhores terceiros. Quem poderá dizer, né? Então, agora é torcer e mandar boas energias. Então vamos agora para a nossa sessão Ubuntu, que é o nosso quadro que você já conhece aqui, onde a gente traz dicas culturais sobre um país ou os países específicos que a gente citou no episódio. Sobe a trilha. Então, Kátia, eu quero saber qual é a tua dica cultural, seja um filme, uma música, um artista, um livro, qualquer coisa sobre algum desses países que a gente citou para que o pessoal tenha alguma referência sobre o país específico. Bom, a minha indicação hoje está relacionada à África do Sul, país que tem a música muito presente na cultura, uma coisa marcante ali na região. Quem acompanhou a Copa do Mundo viu como ela chegava no vestiário sempre cantando, dançando, uma energia lá em cima. E hoje eu vou indicar a música Weekend Special, da Brenda Fassie. Essa música teve uma repercussão mundial muito boa, né? Um dos grandes sucessos dessa cantora. E na África do Sul a gente tem um festival internacional de jazz, que é o Capital Hour, que acontece aí desde os anos 2000 ali, são mais de 21 anos de festival, então a música está presente ali em tudo e essa é a minha indicação. Liz Ramos, quero saber qual é a tua dica cultural aqui no África FC, o quadro que a gente já está acostumado aqui na casa, né? Então, gente, eu vou indicar o Dave Zâmbia, deve estar para imaginar de onde que ele é com esse nome, né? Ele foi um cantor de Zâmbia, cantava um afropop num ritmo assim bem lentinho, bem meio um R&B no afropop. Não teve muitas músicas assim lançadas, mas é bem no estilo assim que eu curto. Ele tem um álbum lançado e um single que é tipo o maior hit dele, que aí eu indico vocês ouvirem esse pra conhecer o trabalho dele, que se chama Never Been Easy. Então procurem aí o Dave Zâmbia. Jordana, eu quero saber qual é a tua dica cultural para Sessão Ubuntu, assim como a Kátia, estreando aqui no nosso quadro do Mama África FC. E a minha dica vem de Camarões, é uma dica musical, é do Manu Dibango, ele que foi um grande músico, conhecido por tocar saxofone. A galera que acompanha o Ritmo Makossa conhece mais o trabalho dele. Ele infelizmente nos deixou no início do ano passado por conta da Covid-19, mas faz um som muito gostoso, som muito bom.
Então, essa é a minha dica para você que acompanha o Ponta de Lança. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Muitíssimo obrigado. E viva a cultura africana. Então, vamos chegando ao final desse episódio, Mama África FC. Mais um episódio que a gente fala sobre o futebol feminino. O primeiro episódio sobre o futebol feminino nessa temporada. Mas, como eu disse, se vocês quiserem saber mais sobre o futebol no continente africano, futebol feminino, a gente tem episódios lá na segunda temporada, no mínimo uns 13 episódios sobre o futebol feminino. Você pode saber sobre o desenvolvimento do futebol em si, feminino no continente africano. Nós temos episódios sobre Guiné Equatorial também, que foi uma outra grande geração e polêmica também no continente africano, assim também como a Nigéria. Então vocês podem ver e divulgar com o pessoal depois no final desse episódio. Mas eu vou ter que agradecer primeiramente, né, ao pessoal que estava aqui com a gente, que aceitou o nosso convite, que nos deixa muito feliz. E também vou citar aqui um nome de alguém que não está aqui, mas que fez também toda a produção do episódio, nos ajudou no roteiro também, que é uma pessoa maravilhosa, que é a Caroline Tavares. Também não podia deixar de falar com ela, né? Contatou as gurias também e inclusive lançou 2 dias antes do livro, já estava na pré-venda, né? É o Passa a Bola para Elas, né? É um livro juntamente com a Beatriz Carvalho, né? A Caroline Tavares escreveu junto com ela e inclusive está na editora Primeiro Lugar. Então, se você quiser saber comprar o livro que antes estava na pré-venda, que agora já foi lançado oficialmente também na editora Primeiro Lugar, você pode garantir ele lá na editora que eu acabei de citar. Então não perca, é um livro, é uma obra muito interessante, muito vasta sobre futebol feminino, sobre mulheres também em cargos dentro do futebol brasileiro. Então, para você que gosta do futebol feminino, não deixe de apoiar esse livro também da nossa querida Caroline Tavares, que também nos ajudou no roteiro, também ajudou na produção desse episódio. Kátia, cara, muito obrigado. Aulas cria, como diz aquele meme, aulas cria, deu aulas aqui. Certamente tu virá, caso aceite, né, para próximos episódios do nosso podcast. Eu só tenho que te agradecer aqui por esse ensinamento e para todo mundo que não te conhecia aqui da casa, por exemplo, quem escuta os nossos podcasts e que agora passou a conhecer o teu trabalho. Eu que agradeço o convite, foi muito legal participar aqui da gravação. Tô honrada aí de participar junto com a Jordana, com a Liz, contigo, e é isso, tamo junto, sempre falando de futebol feminino e tentando trazer um pouquinho de tudo aqui pra galera. Valeu, gente. E segue lá nas redes sociais, de primeira, do Planeta Futebol Feminino, ou nas minhas redes mesmo, que é @KatiaValentim, é nóis. Então aí, não deixe de seguir ela, não deixe de seguir o projeto também, pra quem curte futebol feminino, ou pra quem quer buscar saber mais, né, se informar mais sobre o futebol feminino. Jordana, minha querida, melhor amiga da Emicida agora, então não é qualquer uma, não é qualquer um também, então por favor, muito obrigado. E assim como eu falei pra Kátia, está sempre convidada para participar dos nossos episódios. Muito obrigado pela participação, pela aceitação do convite para participar aqui na tua estreia, né, assim como a Kátia no Mama África FC. Eu começo agradecendo o Ponta de Lança pelo convite. Eu abri a minha apresentação falando o quanto vocês são importantes e necessários e encerro reforçando isso, agradecendo vocês pelo trabalho importantíssimo e desejando muita vida longa a esse projeto incrível que cresça e alcance cada vez mais as pessoas, levando tudo de bom que vocês levam em relação à cultura africana. E agradeço mais uma vez o convite. Um abraço todo especial para você, Lu. Parabéns, você é incrível, você é um baita cara, eu te admiro demais, você sabe disso. A Liz também faz um trabalho lindo, não só aqui no Ponta de Lança, mas fora daqui. A Kátia, que, cara, não tenho roupa para estar no mesmo rolê que a Kátia, dona e proprietária do futebol feminino mundial. Aulas e aulas, enfim, maravilhosa. Liz, chegamos no final de mais um episódio, mais um que a gente grava nessa temporada. Eu acho que foi a pessoa que mais gravou comigo nessa terceira temporada aqui. Então, conseguimos concluir, né, essa primeira pauta sobre Olimpíadas aqui na casa. Acho que também um episódio muito importante a nível da informação para quem vai buscar saber mais sobre Zâmbia, sobre o futebol africano nesse momento das Olimpíadas, para quem está escutando durante as Olimpíadas, para quem está escutando um pouquinho antes ou um pouquinho depois das Olimpíadas. Eu acho que a gente cumpriu esse nosso propósito. Coisa boa,
mais um episódio para entrar para aquele nosso catálogo do futebol feminino africano, fazendo esse registro para quem quiser saber mais sobre essas seleções, essas potências. Já entrando aí no clima das Olimpíadas. Muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Isso aí, então não deixe de nos seguir lá no @pontalancapdl, Instagram, Facebook e Twitter. E para quem quiser doar, né, Pix, contribuição para nos ajudar na divulgação e demais histórias do futebol africano, feminino ou masculino, não deixe, né, de ver aqui na nossa descrição, onde a gente informa. E logo daqui a uns dias, acho que 2 dias, enfim, após a publicação desse podcast, a gente vai também abrir, né, uma conta lá no Apoia-se, para quem quiser também contribuir, quem não conseguir contribuir pelo PicPay, para entrar nos nossos grupos exclusivos, naquele plano de R$10 e de R$15, né, que é o plano Sankara e o plano Nzinga. Quem não conseguiu até hoje acessar, pagar o plano através do Pay, agora a gente vai ter um Apoia-se, e certamente eu vou colocar também, a gente vai colocar aqui na descrição desse episódio, nosso link no Apoia-se, que aí você pode pagar com cartão de crédito, com boleto bancário, e nós tá chique, é isso mesmo, nós tá chique. Então, não deixe de apoiar a mídia independente, assim como Ponta de Lança, quem produz sobre o futebol feminino, quem escreve sobre o futebol feminino, é muito importante apoiar essa galera que tá nas trincheiras aí, ainda mais nesse momento do crescimento do futebol feminino brasileiro, do futebol feminino africano e mundial, beleza? Então, vou me despedindo de vocês, daqui a 2 semanas a gente volta com outra pauta que eu tenho certeza que também vocês irão gostar, beleza? Não esquece que Ponta de Lança é hashtag paixão por ousar e sempre por mais paixão e mais ousadia. Até mais! Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.